experiência prévia do candidato é o fator mais relevante que um recrutador analisa na hora de contratar. Já o candidato se importa com remuneração, mas a aderência do cargo ao próprio histórico também pesa. Então perceba que para a contratação sair, precisa dar match entre expectativas do recrutador e do candidato. E esse foi o objeto de estudo do Match Perfeito, pesquisa feita em parceria entre Robert Half e Fundação Dom Cabral. E é disso que a gente vai tratar hoje aqui no Robert Half Talks. No Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. O nosso bate-papo do programa de hoje gira em torno da pesquisa feita pela Robert Half com a Fundação Dom Cabral, que é a pesquisa Match Perfeito. E para a gente bater um papo sobre esse estudo, tenho a honra de receber aqui o Paul Ferreira, que é diretor do Centro de Liderança da Fundação Dom Cabral. Tudo bem com você, Paul? Tudo bem, Cássio. Muito obrigado pelo convite. Eu é que agradeço a você. E quem vai bater bola com a gente aqui é também o Mário Custódio, diretor associado da divisão de Executive Search da Robert Half. Tudo bem, Mário? Tudo jóia, Cássio. Obrigado pelo convite. Aqui é um prazer participar com vocês aqui desse bate-papo. Eu é que agradeço a vocês dois por aceitar o convite. E essa pesquisa ela traz um panorama, né, de tanto aquilo que os contratantes buscam, né, as empresas buscam contratar, quanto a expectativa, né, das pessoas que procuram uma recolocação no mercado, né, ou um novo emprego, por assim dizer, né? Deixa eu começar perguntando para você, Paul, o que você, com base na pesquisa, acredita que os recrutadores buscam com mais ênfase na hora de contratar um profissional? Bom, deixa só dizer que, de fato, a ideia parece bastante simples, né? Só entender os dois lados, os profissionais, na verdade, que procuram um emprego ou que estão trabalhando, que procuram uma melhor oportunidade, e os recrutadores. Mas eu acho que temos tido bastante cobertura, bastante interesse, na verdade, do mercado, porque é uma questão muito importante nesse momento de grande taxa de desemprego. Nesse momento também muitas empresas estão dizendo que elas estão dificuldades em encontrar os profissionais certos. Acho que realmente caiu muito, muito bem esse estudo. Se a gente for ver, e eu vou talvez só focar aqui no primeiro da lista, inclusive, para deixar também o Mário comentar depois, o primeiro fator aqui que é realçado pelos recrutadores é a experiência prévia do candidato. Então, aqui é entender, obviamente, o quanto o desafio que nós estamos propondo, o quanto a vaga, quando temos uma vaga bem específica que nós precisamos de preencher dentro da organização, seja para substituir uma pessoa, seja porque uma nova oportunidade está sendo criada, obviamente que é bastante importante olhar para a experiência desse profissional, né? E a lógica que está por trás é, obviamente, que quanto mais a experiência, ou seja, e aí é diverso, né? Mas, obviamente, em que tipo de outra empresa essa pessoa tem trabalhado, que tipo de competência essa pessoa tem, que tipo de habilidades essa pessoa vai trazer para a empresa que está contratando, quanto mais proximidade, quanto mais fit, no caso, houver entre a demanda e a oferta, obviamente que quanto mais a gente torna possível reduzir o processo de integração operacional, ou seja, o quanto tempo a pessoa vai demorar para ser operacional, para ser efetiva, e ao mesmo tempo também reduzir a integração, vamos dizer, cultural de uma maneira mais larga, ou seja, o quanto eu me identifico com essa empresa. Então, realmente essa questão de com que tipo de competências, com que tipo de experiência vai essa pessoa, esse profissional, é um ponto muito importante. Mário, quer completar? O que eu acho importante colocar aqui, Cássio, também, é que a gente precisa lembrar que quando o recrutador busca um profissional, e muitas vezes, né, o holofote acaba caindo muito naquilo que está no topo da lista, né? Então, que nem o próprio Paul falou, poxa, aqui no resultado da pesquisa,
saiu que a primeira coisa que os recrutadores olham é a experiência prévia do candidato. A gente precisa lembrar que, na verdade, a contratação não é uma variável única que vai determinar a escolha do profissional. É uma combinação de fatores, né? Então, ela isoladamente ela não representa nada, mas na combinação com outros fatores é que vai compor a decisão da empresa, né, do recrutador de selecionar aquele profissional ou não. Então, eu acho que isso é legal colocar, porque os outros fatores também são relevantes, mas em ordem de prioridade, quando a gente pensa na experiência prévia, porque no final do dia, o que o profissional acabou executando, o que ele teve de experiência no passado, é através disso que o recrutador vai conseguir, talvez, traçar alguns paralelos para aquilo que ele precisa, para aquela cadeira que está vaga ou para aquela cadeira que ele quer contratar. Então, nesse sentido, é por isso que, em matéria de prioridade, a gente entende que esse saiu como o primeiro tópico da lista do que o recrutador olha. Não, claro, não ignorando os demais, né? Porque, de novo, é uma combinação aí de fatores que vai nortear a decisão de contratação. Me chamou a atenção aqui que a indicação de uma pessoa é o sétimo fator, mas é como o Mário falou, né? Claro que é uma combinação ali de fatores, mas ainda assim me chama a atenção isso, né? O recrutador receber uma indicação, ele diz, pesa em sétimo lugar só nos critérios para ele. E isso contradiz um pouco aquela famosa brincadeira do QI, né? Do quem indica, isso pesa muito, a indicação. Por que os recrutadores hoje já não valorizam tanto a indicação? É uma evolução, talvez, da forma de contratação, dos critérios de contratação, das ferramentas, ou é algum outro fator? Queria direcionar primeiro para o Paul, depois, se quiser, completa aí, Mário. Bom, é uma questão difícil, né? Por exemplo, se eu for olhar aqui para minha família, a minha esposa, ela estaria nesse 17%. Ela foi indicada por uma pessoa que ajudou a entrar na empresa na qual ela está nesse momento. E assim, eu acho que me parece que talvez, de fato, o mercado esteja assim mudando um pouco, né? A gente se lembra, né? Para ser sincero, eu não sei o quanto continua a ser uma política das empresas, mas inclusive algumas empresas chegavam a oferecer uma certa um valor, né, ou pelo menos algum benefício, muitas vezes um bônus, né, mas poderia ser outras coisas, justamente para as pessoas que eram indicadas, né, e que acabavam sendo contratadas. Então, assim, eu não sei se sempre esteve nesse nível, na verdade, quando a gente... Uma coisa é quando você pergunta assim, está conversando com o recrutador e que está falando de alguns critérios, né, e aí eu acho que realmente... certamente esse critério vai sempre assim dentro dos principais. Uma outra coisa é quando você tem que ranquear, né, e tentar entender quais são realmente os fatores mais importantes. Então, esse em relação a outros. Mas assim, eu não sei o quanto, na verdade, isso está mudando, está perdendo peso ou se está estável, mas acredito, de fato, que possa haver aqui algumas influências, né? Esse processo de recrutamento, ele visa a reduzir a assimetria de informação. E hoje em dia, a gente tem várias outras maneiras também de saber um pouco dos profissionais, através das redes sociais, vendo também pelas empresas pelas quais essa pessoa passou, e a gente sabe que há muita rotatividade aqui no Brasil, então as pessoas acabam mudando muito de empresa, então é muito normal, talvez, de uma certa forma, você conseguir alguma informação sem que haja essa indicação. Não sei, seria as minhas percepções, assim. Cássio, eu queria complementar que o Paul falou. A indicação de pessoas, ela continua tendo valor, tá? Não é que ela não tem. Então, o que a gente costuma dizer, quando você é indicado para uma posição, para uma cadeira, para uma vaga, a indicação pode viabilizar, ela pode ter um peso muito grande na viabilização de você participar do processo seletivo. Então, por exemplo, se você não tivesse sido indicado, talvez você nem participasse do processo seletivo. Então, ela continua tendo um peso. Agora, a aprovação no processo seletivo, aí já passa a ser uma variável que não tem tanto peso, porque, de novo, para eu aprovar aquele candidato,
eu preciso ter certeza que ele tem realmente os requisitos daquilo que eu necessito. Então, não é o fato só da pessoa ter sido indicada que garante que ele tem os requisitos. Talvez no passado, e a gente possa imaginar isso, talvez no passado, em algum momento, a indicação ela tivesse maior peso, mesmo se a pessoa não cumprisse tais requisitos na hora de ser aprovado. Então, o que eu diria hoje, e aí complementando novamente o que o Paul falou, sim, existem muitas empresas que continuam incentivando profissionais da empresa a indicarem pessoas quando existe uma posição em aberto, e se esse profissional ele for aprovado, o empregado que indicou essa pessoa ela recebe uma verba de incentivo, mas só se esse profissional for aprovado. De novo, está lá em sétimo, eu imagino que justamente por isso, não é que é irrelevante, mas não é isso que vai garantir a aprovação do profissional no processo. Agora, tem peso no momento dele participar do processo seletivo. Isso agora, de nada adianta eu ter sido indicado se eu não tenho os requisitos. Eu sou um profissional de finanças, focado num subsistema, vamos supor aqui em tesouraria. Não adianta eu ser indicado para uma posição de finanças dentro da área de impostos, porque provavelmente eu não vou ter os requisitos necessários. Então, talvez até participe do processo, seja conhecido pela empresa, mas a aprovação vai depender realmente do quanto eu posso agregar para aquela necessidade. E Mário, já agora, se me permitir, será que essas políticas também de reforço de governança, obviamente ter mais transparência também na contratação dos profissionais, o fato que os processos talvez se tornaram também mais profissional, no caso, será que isso também não teria alguma influência? As pessoas talvez ficam com receio? Não, sem dúvida. Para você realmente dar governança para o processo, então você tem que fazer uma análise imparcial dos profissionais, né, dos candidatos. Então concordo com você. Também hoje você, por exemplo, você contrata uma consultoria para dar um apoio no processo seletivo justamente por isso, porque eu quero imparcialidade, eu quero trazer governança para o processo, e eu quero trazer o profissional que eu entendo que seja o mais aderente para aquela posição, né, dados os fatores que a empresa considera os mais relevantes. Se vai ser indicado ou não por pessoas da empresa, isso ok, é uma consequência. Pode acontecer, pode ser indicação ou não, mas não vai ser isso que vai ter peso na análise. Então, concordo 100% com o que você falou, Paul, aí. E, Mário, deixa eu aproveitar e pegar o gancho aqui. A gente está olhando da ótica da empresa até agora, né? Queria inverter, passar para a ótica do candidato, né? Do profissional que está buscando essa oportunidade, né? E sai lá, em primeiro lugar, é a aderência com a proposta que o candidato tem, né? Assim, então, a gente sempre imagina que o primeiro fator vai ser salário, né? E a pesquisa mostra que não é isso, né? É aderência com a proposta de remuneração. Até tem um fator ali financeiro, mas não é exatamente, né, assim, vou ganhar muito, vou ganhar mais. Existem, de novo, fatores ali que formam um conjunto, tá certo? Sim, sem dúvida, Cássio, é legal quando a gente traz essa pesquisa, acho que trazer para análise a estratificação, né, dos dados. Então, quando você faz essa análise para o profissional que ele está atualmente empregado, ou quando você faz essa análise para o profissional que está atualmente desempregado, você vai ver que não necessariamente o que eles priorizam é a mesma coisa. Embora assim, os 4 principais itens eles sejam os mesmos para os dois, seja para o empregado ou para o que está desempregado, eles mudam de ordem. Então, um profissional que está empregado, na pesquisa saiu que realmente o que é mais relevante para ele numa transição é ter um pacote de remuneração relevante. Então, fundamentalmente, o profissional colocaria essa variável como importante. Eu sairia para um novo projeto se a remuneração for boa o suficiente ou boa o quanto eu acho que é suficiente para aquilo que eu quero. Quando você vai para o desempregado, isso está como quarta prioridade. Né? A prioridade está muito mais em linha com a aderência do cargo, né? Com a experiência que ele teve no passado, a questão do fit cultural e do desafio proposto.
Então, acho que é isso, Cássio, o legal, de novo, concordo, e é isso que eu falei no início, é uma combinação de fatores, não dá para você olhar isoladamente. É até curioso, mesmo a gente, quando entrevista um profissional empregado e a gente pergunta quais são os principais fatores de atratividade, ou o que eles considerariam como relevante numa transição, não é muito comum o candidato falar que a remuneração está no topo da lista. Mas quando a gente vê na pesquisa, ela acabou aparecendo, né, no topo da lista. Ou seja, o profissional empregado ele realmente espera ter algum tipo de incremento salarial numa mudança. Mas é isso, é uma combinação de fatores e a gente vê que as prioridades são diferentes do profissional que ele está atualmente empregado e do profissional que hoje está em busca de algo novo porque está sem emprego. E, pô, o que a empresa pode fazer com essa informação, né? Vocês na pesquisa estão dando uma informação valiosa, como o Mário acabou de citar, né? Olha, se eu vou arrancar alguém de uma outra empresa do mercado, saiba que remuneração vai ser um fator, né? Agora, se não, ali tem aderência ao cargo, a experiência, eu estou contratando alguém que está procurando oportunidade. Como é que a empresa usa isso na hora de contratar? E assim, eu diria que, indo na linha do Mário, né, a gente, na verdade, tem um conjunto de dimensões e fatores que pode utilizar e que, em conjunto, vão fazer que que a proposta que a empresa vai formular vai ser aceita ou não, olhando do lado da empresa, né? Então, eu acho que o que pode aqui ser talvez interessante e o facto que haja inclusive alguma diferença quando a gente olha quando a gente segrega entre profissional empregado e profissional desempregado, acho que talvez é a abordagem ou a maneira, quais são as prioridades, ou como é que você inicia talvez a conversa. Eu não tenho muita experiência do lado do recrutador, mas imagino que, na verdade, começar qualquer diálogo sobre falando de remuneração me parece um pouco complicado, tá? Então, mesmo sendo aqui o fator para pessoas que são empregadas, mesmo sendo o primeiro fator à partida, né, com base nos respondentes, sendo a remuneração, eu não vejo como é que eu vejo dificilmente realmente um recrutador começar a falar de remuneração antes de falar de todo o resto, né? Agora, eu acho que ele tem que ter isso na cabeça. Ele tem que saber que em algum momento talvez se ele tardar demais a falar de remuneração, ou se ele esquecer completamente, ou se ele não se preocupar em entender qual é o quadro de remuneração da pessoa que nesse momento está empregada, ele pode ter talvez alguma dificuldade, né, a convencer ou pelo menos a gerar algum interesse. Eu acho que é mais nessa lógica de entender realmente o que mais uma vez, a gente está numa lógica de simetria, numa situação de assimetria de informação, né? Então, ou seja, o profissional ele não sabe exatamente qual é o cargo, qual é o contexto da empresa, mesmo que ele faça muitas pesquisas, que ele tente entender, que ele tente falar com pessoas, né? É difícil saber exatamente o que vai ser o cargo, a vaga, como é que vai ser como é que vai ser a experiência de trabalhar na empresa enquanto você não está lá, né? E do lado do recrutador é difícil também saber exatamente como é que aquela pessoa que você está contratando ela vai desempenhar, como é que ela vai desempenhar o seu papel dentro da organização. Você tem indícios, mas não tem todos os elementos. Então, acho que é uma questão de utilizar o fato de saber que a remuneração é um ponto importante, nomeadamente para quem está empregado, que vai inclusive antes de outros elementos como o desafio proposto, acho que ajuda você talvez a construir o diálogo da maneira mais efetiva. Agora, o simples fato de ter ali essa pesquisa dividida entre empregados e desempregados, o que eles buscam na hora de analisar uma proposta, me faz pensar o seguinte: os empregados estão no mercado. Isso liga um sinal de alerta para as empresas permanente, para os RHs, dizendo assim, olha, aquele funcionário está com você, mas ele não é seu. Liga um sinal de alerta? Não tenho dúvidas, Cássio, acho que para a empresa, ela tem que continuamente se preocupar com os profissionais, principalmente aqueles que ela não gostaria de perder, a realmente estar próximo e entender como é que está o grau de motivação, se o profissional ele realmente ele está satisfeito com os projetos que ele tem conduzido, se a remuneração está compatível com aquilo que ele tem de expectativa.
É o que eu costumo dizer, a comunicação precisa estar muito bem alinhada, né? A comunicação entre o empregado e o empregador, né? E aí no caso, né, pode ser a figura do empregado com o seu superior, os seus superiores, ela precisa estar muito clara para você entender se quão vulnerável você está para perder esse profissional, porque em algum momento ele vai ser abordado, ele pode ser abordado pelo mercado para ser convidado para participar de um outro processo. E como saiu na própria pesquisa, que um número muito elevado de profissionais empregados continua aberto a ouvir, a olhar e às vezes até realmente a participar de processos. Então, isso gera uma rotatividade maior e acho que no momento atual isso tem acontecido ainda mais frequentemente. Então, acho que sem dúvida, não passa de ser um alerta para as empresas para, enfim, estarem próximos de seus empregados e realmente entender aquilo que os motiva, aquilo que os engaja, para pelo menos mitigar o risco, né? É o que você falou, o profissional está na empresa, ele não é da empresa, não quer dizer que ele não vai sair ou não vai deixar, né? Não dá para ter 100% de segurança. Mas pelo menos para mitigar o risco, eu acho importante aí essa comunicação transparente, essa proximidade, esse nivelamento de expectativa aí entre o que a empresa tem a oferecer, o que a empresa tem de projetos e o que o profissional busca para a sua própria carreira. E, pô, essas táticas para você criar barreiras de saída dos seus colaboradores, eu imagino que passe muito pelo chefe, né? Pelo líder que você tem ali. Esse é um aspecto importante, para ser mais específico na pergunta. Aquela história de que a gente, quando sai de uma empresa, muitas vezes demite o chefe, ela é verdadeira? Sim, acho que há bastante consenso sobre isso, né? Sobre as pesquisas que olharam para esses assuntos, né? De motivos, inclusive aquelas pesquisas que fazem o que a gente chamaria de um post-mortem, né? Ou seja, falando com pessoas que saíram da empresa e tentar entender quais são os motivos. Realmente, um dos fatores mais importantes, e muitas das vezes o mais importante, tem a ver com a relação com o chefe. Agora, o relacionamento com o chefe, com o gestor, né, direto, acho que ele tem várias dimensões, mas de facto é um ponto importante. Eu costumo dizer que, em regra geral, né, o que nos leva ao trabalho, né, a sair de casa, mesmo nessa situação hoje em dia onde a gente não sai de casa, mas enfim, o que nos leva a fazer o nosso trabalho é a remuneração, o que faz com que a maneira como a gente vai desempenhar o nosso papel, as nossas tarefas, as nossas atividades, tem a ver com o relacionamento com o nosso gestor, a nossa gestora direta, né? Então, de facto, é um ponto importante, que tipo de avaliação nós fazemos, né? Que tipo de reconhecimento nós fazemos, como é que a gente, o quanto nós acompanhamos as atividades, o quanto nós temos um cuidado em estar nessa zona onde a gente proporciona desafios para os profissionais, mas a gente sabe que esses desafios eles estão razoavelmente alinhados com as competências das pessoas, né? Isso são pontos importantes. Tem uma pesquisa que eu gosto também, onde a gente olha para as emoções. É uma pesquisa que a gente faz tenta entender o que me traz emoções positivas e o que me traz emoções negativas no ambiente de trabalho. E, obviamente, que o que a gente vê é que há um desfaseamento bastante grande, ou seja, o relacionamento com o gestor é um dos primeiros fatores que me traz emoções negativas dentro do trabalho, enquanto o facto de ter um gestor direto, uma gestora direta, que basicamente com a qual eu tenho um bom relacionamento, traz-me algumas emoções positivas, mas é lá muito atrás na lista, na verdade, tem muitas outras coisas que são mais importantes. Então, assim, é aquelas coisas onde você tem que ter muito cuidado, porque um relacionamento que não seja adequado, na verdade, ele tem por consequência, pode ter consequências negativas, inclusive a perda de profissionais muito rapidamente. Eu estava vendo aqui no relatório de pesquisa, Mário, que uma das recomendações para recrutadores é encarar o processo de seleção, né, como uma ação estratégica do negócio. Vocês até argumentam que o principal ativo de uma empresa são as pessoas, o que acho que também é consenso, né? Eu queria saber da sua percepção, né? Você, estando na Roberts Half, tem essa noção de mercado, né? Conversa com as empresas.
Na sua análise, em que estágio nós estamos aqui no país como um todo, as empresas brasileiras estão no cumprimento dessa recomendação? Os recrutadores encaram isso como uma ação estratégica? A própria empresa encara a seleção como uma ação estratégica? Ou ainda não estamos nesse ponto? Eu acho que varia muito, Cássio, claro, de empresa para empresa, de nível para nível, e principalmente da pessoa que está recrutando, né? O quanto ela valoriza, o quanto ela entende que aquilo é estratégico, né? O que a gente precisa tomar muito cuidado e que a gente observa é que às vezes o discurso ele é muito bacana, mas na prática as iniciativas não necessariamente vão na mesma mão do que é pregado no discurso. Então você pode ter uma empresa que fala, que valoriza isso, que isso é importante, é super relevante, mas que no momento de recrutar um profissional não necessariamente está dando atenção correta para isso. O que é atenção correta para isso? Acho que aqui entra muito a questão de primeiro eu saber exatamente o que eu preciso contratar para uma determinada cadeira, quais são os requisitos. Acho que ter clareza daquilo que eu busco e no momento que eu vou contratar, no momento que eu vou entrevistar os profissionais, selecionar os profissionais, eu dar a atenção adequada para isso, não como uma coisa, eu tenho uma vaga aberta, preciso resolver isso e tirar isso da frente. Isso não me soa estratégico, mas muito mais do que isso, olha, eu tenho uma posição aberta e eu preciso selecionar a pessoa que tem aderência total àquilo, porque se a pessoa tiver sucesso, todo mundo vai ganhar nessa história. Eu não acho que a gente, no geral, falando das empresas, que todo mundo está pronto, eu não consigo generalizar dessa forma. Eu ainda vejo, apesar de existir vamos dizer assim, uma consciência de que isso é relevante, na hora que vai para as vias de fato, às vezes eu ainda vejo uma certa displicência na condução de processos de seleção. E o nível, e aquilo que te falei, e a depender do nível, isso pode ser ainda mais levado como uma não prioridade, né, no dia a dia. Acho que isso é muito perigoso porque uma contratação correta ela é um golaço e a pessoa vai ter êxito e a empresa vai realmente tirar proveito de todas as qualidades desse profissional e o profissional pode crescer dentro da empresa. Enfim, acho que você entra aí num estágio muito bacana e por outro lado, uma contratação errada na realidade é o efeito totalmente oposto, né? Então é investimento que você empregou e que não vai ter retorno, treinamento que você colocou e depois o profissional deixa a empresa, você vai ter que recontratar fica descoberto. Fora as questões subjetivas que pode impactar a moral do grupo, né, a motivação. Então, uma contratação errada tem um efeito nocivo muito grande para as empresas. Eu ainda acho que tem um caminho longo, é um caminho contínuo, tá, Cássio, a ser percorrido aqui. E assim, eu duvido de fato que haja muitas empresas que não consideram os seus profissionais, seus colaboradores como ativos importantes, né? Acho que a questão e daí, né? E na verdade, o que isso quer dizer? E como é que se manifesta? E deixa eu tomar aqui alguns exemplos. Por exemplo, num setor que eu conheço bem, que é empresa de consultorias estratégicas em regra geral, banco de investimentos, tipicamente a gente ainda tem culturas, apesar de talvez de alguma melhoria, de muito o que se fala, mas a gente ainda tem culturas de quem trabalha mais é quem, na verdade, tem mais mérito, a gente muitas das vezes ultrapassa as normas em termos de tempo de trabalho, as regulações, esse tipo de coisa, mas para não dizer que não dobra as regras em regra geral, e a gente tem sempre o argumento por trás, mas tudo bem, mas o dinheiro, na verdade, ou seja, a remuneração, voltando a essa questão da remuneração, compensa. Você trabalha mais, mas você acaba ganhando mais, né? E a gente vive muito ainda nessas lógicas, e a ideia é sempre que nós fizemos assim, por que a gente vai mudar, na verdade? Então, acho que alguns desses comportamentos ainda são bastante importantes. Eu acho que a gente, obviamente,
fez uma pesquisa há vários meses também sobre a questão de os impactos da pandemia, mas de maneira geral das relações que nós temos nos trabalhos sobre a saúde mental dos profissionais. Não podemos não lembrar que o Brasil é um dos piores países do mundo em questões de transtornos mentais, e nomeadamente em taxas de burnout. Então, o facto, uma coisa é dizer que os profissionais são um ativo principal, mas se na sequência disso nós vemos que basicamente as pessoas acabam trabalhando demais, acabam sofrendo transtornos mentais superior ao que outros países estão vivendo nesse momento, eu acho que ainda há uma desfasagem bastante importante entre o discurso e de fato os atos. E acho que isso também traz aqui uma outra situação, que é para essas empresas que ainda não conseguiram, de uma certa forma, mudar aqui o foco, qual vai ser as implicações disso com essas novas gerações. Porque a gente também está vendo com pesquisa, inclusive a gente tem alguns indícios, né, nessa pesquisa aqui que nós fizemos também de diferenças de percepções, de mentalidades, o que as novas gerações estão procurando nas suas relações com o trabalho e o que as relações anteriores estavam procurando. Então, assim, a gente sabe que a partir essas novas gerações, elas estão menos dispostas a ter assim, um trade-off justamente de mais dinheiro, mas com muito mais trabalho, elas estão procurando outras coisas. Então, assim, eu acho que a preocupação, talvez uma analogia, e eu paro por aqui, acho que durante muito tempo a gente falou que as empresas tinham que ser focadas no cliente, né? Customer-centric. E acho que, na verdade, só começamos a ver o que é uma empresa customer-focused, ou customer-centric, quando a gente acrescentou a palavra obcecadas por isso, né? E o típico, talvez uma Amazon da vida, né? Seria um exemplo disso. Então, talvez a gente ainda está aqui nesse discurso. Profissionais são um ativo importante, falta alguma coisa, porque a situação acho que ainda tem que melhorar bastante para realmente colocar as pessoas à frente das prioridades e prioridades estratégicas das empresas. Tá ótimo. Puxa, quero agradecer muito a vocês dois por esse bate-papo. Vocês não apenas dissecam aí a pesquisa, mas trazem visões de vocês que têm muita experiência nesse assunto, enriquecendo muito o que está no conteúdo do próprio relatório da pesquisa. Então, quero começar agradecendo a você, Paul. Obrigado aí por tirar um pouquinho do seu tempo, bater esse papo e trazer contribuições tão ricas. Obrigado, viu, Paul? Não, obrigado eu, mais uma vez, pelo convite. Espero que tenha sido útil também para os nossos ouvintes. Obrigado. E, Mário, quero te agradecer muito também por tirar um pouco do seu tempo, que é concorrido aí, assim como o do Paul, né, claro, para bater esse papo aqui comigo hoje. Obrigado, viu, Mário? Cássio, eu que agradeço mais uma vez. Agradeço ao Paul aí também por ter se juntado aí a nós aqui no bate-papo e também ter dedicado o tempo dele. Então, sempre um maior prazer conversar com vocês e no que puder ajudar, estamos à disposição. Espero que tenha sido valioso aí também para os ouvintes. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós! A essa altura do campeonato, você já se acostumou com aquela parte em que a gente ouve causos aqui, histórias divertidas dos profissionais da Robert Half, que têm muita experiência, mas também são bons contadores de história. E uma dessas pessoas é o Caio Arnaz. Fala aí, Caio. Estava na sala de entrevista, né? E aí, no currículo do profissional não mencionava nada sobre idiomas, né? E aí,
faz parte, né, da metodologia aqui que a Robert Half segue e tudo mais, entrevistar o profissional em inglês para fazer, né, para saber se ele é proficiente na língua, se ele não é proficiente e aí por diante. E como não tinha nada inscrito, né, o entrevistador virou pro candidato e falou: poxa, eu não tô vendo nada escrito aqui no seu currículo, eu queria saber como é que você está com outros idiomas, né? Aí o cara falou: pô, não, eu falo tudo menos grego. Aí o entrevistador virou e falou assim: poxa, cara, que legal, né? Que top. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu testar um pouquinho do seu inglês, né, pra ver como é que tá. E o cara: não. Pra mim, inglês é grego. O profissional passou com 10 em criatividade, 10 em coragem de falar isso no meio de uma entrevista, mas idiomas ficou com 0. O Robert's Half Talks é um conteúdo da Robert's Half, a maior especialista de soluções em talentos. Quem esteve conosco hoje foi Paul Ferreira, da Fundação Dom Cabral, e Mário Custódio, da Robert's Half. Meu nome é Cássio Politi e eu vou ficando por aqui. Eu espero você na próxima edição do Robert's Half Talks. Até a próxima, hein?